Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Sonda Repórter, voltando nesta segunda-feira para a gente falar de Internacional. Tem informação nova envolvendo o técnico Roger Machado e o respaldo da direção do Inter ao treinador. E vamos falar também sobre um acordo milionário que vai ajudar e muito o Internacional. Mais detalhes depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo de Inter aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora falar do Colorado. Vamos lá, pessoal, quero começar esse vídeo falando mais uma vez do técnico Roger Machado. Eu já havia trazido aqui durante a tarde que o Inter está respaldando o trabalho do Roger e isso ficou muito claro também depois da última entrevista coletiva. Mas durante esse período, uma nova informação surgiu, uma informação do meu colega Leonardo Moll, da Rádio Bandeirantes, que conversou com pessoas do Internacional que garantiram que o Roger está tranquilo no cargo de técnico do Inter. Inclusive, ele avança, dizendo que mesmo em caso de resultado negativo no Uruguai, o Roger deve ser o treinador do Inter para os próximos jogos. E claro, isso tudo pode mudar, vai que o Inter toma uma goleada, uma nova goleada para um novo adversário e é virtualmente eliminado na fase de grupos. Aí pode ser que a situação não se sustente. Mas, nesse momento, o Roger está sim muito respaldado pela direção do Internacional. Inclusive, a direção e alguns membros da direção estão incomodados com algumas posturas em relação a jornalistas identificados pedindo a saída do Roger. Então, a situação não está muito legal entre a direção do Inter e algumas pessoas que, na visão dos dirigentes do Inter, estão forçando uma situação para tentar demitir o técnico Roger Machado, e o Inter já se manifestou ontem oficialmente sobre isso. José Olavo Pizol diz que considera absurda a possibilidade, ou alguém cogitar a possibilidade de demissão do técnico Roger Machado. Então Roger está seguro no cargo e acho que acerta a direção do Internacional. Não acho que é momento para demissão, eu acho que o Roger vem sim fazendo um trabalho ruim nos últimos jogos, mas é um cara que já demonstrou capacidade, já demonstrou que sabe fazer o time do Internacional jogar bola, inclusive com esses jogadores. Então eu acho que falta ao Roger ainda alguma análise, alguma correção pontual de algumas coisas que não vem dando certo. Agora, ele tem total capacidade de dar a volta por cima. Repito, o Inter do Roger, que deu muito certo no ano passado, era um time que jogava apenas uma competição. A gente não conhece o Inter do Roger jogando 3 competições, com um elenco que não tem a capacidade de suportar 3 competições, como é o elenco do Flamengo, como é o elenco do Palmeiras, como são os principais elencos do futebol brasileiro. É óbvio que o Inter vai sofrer mais quando joga mais competições ao mesmo tempo, mas eu confesso, não imaginava que seria tanto, até porque o Inter tem um grupo com peças interessantes. Claro, muitos jogadores estão no departamento médico, e aí já é um outro problema, um outro ponto que a gente começa a discutir, por que os jogadores do Inter se lesionam bastante. Tem um culpado nesse processo, Paulo Paixão, que muita gente apontou, pode ser considerado um culpado, um cara que tem responsabilidade sobre essas lesões? Não sei, pessoal. Acho que o fato do Inter ter dado muito do seu gás no Campeonato Gaúcho, jogando inclusive a maior parte do campeonato com os seus titulares, dando pouco descanso para o Alan Patrick, para o Valência, para o Borré, para o Wesley, jogadores que jogaram aí muitos jogos em sequência. Eu acho que aquela corda esticada no início do campeonato está começando a cobrar o preço agora, com o calendário mais apertado, jogos mais intensos, mais importantes, de mais dificuldade, e que o Inter está, sim, sentindo e muito a parte física. Quero falar sobre um outro assunto agora, pessoal, que não tem nada a ver com a questão do campo, é fora dele, mas é muito importante. Eu até fiz algumas anotações aqui, peço desculpas a vocês, vou dar uma colada para trazer os números para vocês, porque é uma questão muito importante e que eu tomei cuidado aqui de fazer algumas anotações para
passar a informação correta para vocês. É o seguinte, pessoal, o Internacional e a União estão selando um acordo de transação tributária, ou seja, é uma condição de pagamento especial diferenciado para setores da economia diferenciados, como é, por exemplo, o setor do futebol. Então o Inter estará fazendo a regularização de uma dívida de 378 milhões de reais com a União. O Inter vai certamente parcelar esse valor numa condição que o clube consiga pagar esta dívida com a União. Esse acordo vai ser anunciado e selado na quarta-feira, dia 14, um dia antes do Inter enfrentar o Nacional, às 9 horas da manhã, aqui em Porto Alegre. Vai ter assinatura de contrato, vai ter coletiva, entrevista, manifestações oficiais. É algo muito positivo para o clube. O Inter que já fez esse tipo de movimento em 2021, durante a pandemia. Lá foi uma dívida de 151 milhões, então uma dívida relativamente mais baixa, um pouco menos ainda da metade do valor que o Inter está assinando agora. Lembrando que tem a enchente, né, do ano passado, que acabou contribuindo bastante para essa dívida ter aumentado significativamente com a União. Então o Inter regulariza uma dívida de 378 milhões de reais nesta quarta-feira, algo muito importante para o clube. O Inter não vive uma boa situação financeira, os números estão sendo ainda apresentados, a dívida que bate 1 bilhão de reais ao todo, o Inter se endividando cada vez mais com déficit previsto para esse ano. Então a situação financeira ela não é boa, aquilo que a gente conversava durante a tarde é uma realidade, o Inter vai ter que vender jogadores, mas não se enganem, não é só essa a salvação do Inter, vender jogadores, ganhar títulos, aumentar o quadro social como vem acontecendo. O Inter não vai sair desse buraco se não fizer esse tipo de acordo, esse tipo de renegociação de dívida e esse tipo de mecanismo que é ofertado pela União e que o Inter está se fazendo valer a partir desta quarta-feira, quando assina esse contrato de transação tributária. Esse é o termo que está sendo utilizado e é o termo correto para designar essa ação e esse mecanismo que está sendo utilizado pelo Internacional. Então, quero que você comente aqui embaixo o que você acha do técnico Roger Machado, o que ele deve fazer para o jogo da quinta-feira contra o Nacional, se a direção acerta em dar respaldo ao técnico do Inter. Uma questão também importante para que você já fique atento. O Inter volta a treinar amanhã, na terça-feira, esteve de folga hoje na segunda, treina terça, quarta e na quinta já o jogo no Uruguai contra o Nacional. Principal dúvida no time: 3 volantes com o Thiago Maia ou 2 volantes com Bruno Henrique e Fernando e o Tabata sendo também titular. Então essa dúvida que o Roger vai resolver ao longo desta semana. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade. Tô pensando em trazer formatos novos aqui também para o canal, então tem muita coisa legal chegando e você não pode perder tudo isso. Se inscreve aqui, ativa as notificações e amanhã eu tô de volta pra gente, claro, atualizar o Colorado aqui no YouTube. Valeu, um abraço e eu volto no próximo conteúdo.